foguetinhos, tudo bem? Aqui é a Mirelle, esse é o nosso canal, nosso portal da maquiadora empresária com muitas dicas para você deslanchar aí na sua carreira e faturar muito mais. Vamos lá, gente, o tema de hoje é sobre enfrentar as dores do crescimento, como viver esse processo e enfrentar essas dores do crescimento. Então já aproveita, já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum conteúdo, porque vem muito conteúdo bom por aí, muito conteúdo que vai fazer diferença de verdade na sua carreira, beleza? Gente, esses 2 últimos dias eu passei quase que a tarde toda no banco resolvendo burocracias. Tava lá, na verdade assim, eu tô para fazer essa transição de MEI para microempresa há bastante tempo. Desde antes da pandemia eu ia fazer isso, mas aí acabou vindo a pandemia, eu acabei deixando de lado, enfim, agora eu tô tendo que fazer, porque o MEI ele tem até um limite, né, de rendimento. Quando você atinge aquele limite, aí já não é mais MEI, você tem que migrar para a microempresa. E aí eu tava mexendo com isso, mexendo com a conta empresarial também, da pessoa jurídica, enfim. E eu pensei assim, gente, que coisa chata, que coisa, né, burocrática, chata. E aí eu me lembrei, na hora que eu pensei isso, eu me lembrei de uma história que eu quero compartilhar com vocês, que a minha sobrinha, quando tava com uns 9 para 10 anos, mais ou menos, ela teve uma dor na perna repentina e ela se queixava direto daquela dor, falava que estava doendo muito a perna, muita dor. E a minha irmã, obviamente preocupada, levou o médico, né? E aí o médico pediu uma bateria de exames lá, raio-x, se eu não me engano, tomografia, alguma coisa assim. E aí, depois que os exames saíram, ele chegou com o diagnóstico para ela, né? E falou: olha, mãe, não se preocupa, essa dor é normal, essa é a dor do crescimento. Ela tá crescendo e é por isso que inclusive ela tá crescendo rápido e é por isso que ela tá sentindo essa dor. E aí eu me lembrei dessa história lá dentro do banco e eu quis gravar um vídeo, compartilhar com vocês, porque é isso, né? Na verdade, a gente precisa passar por essas dores, a gente precisa enfrentar esses processos do crescimento, que às vezes são burocráticos, e a gente, como artista, né, que trabalha com arte, que trabalha com coisas não muito metódicas e muito... a gente não tem, na verdade, muita rotina. A nossa rotina é um pouco... rotina, né? Na verdade, a nossa rotina é mais dinâmica. A gente sente muita dificuldade com esses processos. Mas são processos que são muito necessários. São processos do crescimento. São dores do crescimento. E passar por esse desconforto, na verdade, querer ninguém quer, né? Mas não fugir desse desconforto é se negar a crescer. Mas a incoerência, ela existe exatamente aí, né? Quando a gente quer crescer e não quer sair do conforto. O crescimento, ele requer desconforto, ele requer que a gente viva esses processos. Por exemplo, quando eu sou uma maquiadora, só uma prestadora de serviço, eu posso me preocupar apenas com a técnica. Não preciso me preocupar com outros processos. Então eu fico na minha zona de conforto, que é o que eu gosto de fazer. Eu amo maquiar pessoas, né? Eu amo botar a mão na massa, digamos assim, e trabalhar com o que é de fato a minha arte. Então eu só preciso me preocupar com isso, eu não preciso me preocupar com outras coisas. Agora, quando eu passo a pensar como uma empresa, quando eu passo a agir como uma empresa, e aí eu não estou falando de tamanho, tá? Eu estou falando de posicionamento mesmo, porque inclusive a gente tende a pensar que uma coisa vem antes da outra, né? Eu tendo a pensar que eu só preciso enfrentar esses processos
quando eu tiver grande, quando eu tiver de fato uma empresa. Enquanto eu sou prestador de serviço, eu não preciso me preocupar com isso. E na verdade não é assim que funciona. Na verdade você precisa viver esses processos, enfrentar isso para você de fato crescer, para você evoluir, né? Porque se a gente se nega a viver isso, a passar por isso, o crescimento ele não vem. Ele não vem. É como eu querer ter músculo sem frequentar a academia. Frequentar a academia é difícil, é doloroso, né? Quando resolvo malhar, eu vou lá um dia, faço agachamento um dia e não quero voltar mais, nunca mais. Fico com dor uma semana inteira. Mas o processo é exatamente isso. A dor ela vem porque está se mexendo com alguma coisa, porque tem evolução ali, porque eu estou crescendo aquele músculo. Então, eu não tenho como eu ter um bumbum na nuca se eu não fizer o agachamento, se eu não passar pelo processo. E não é começar hoje, quem dera fosse assim, né, meninas? Começa hoje, amanhã já tá do jeito que a gente queria, do jeito que a gente sonha. Mas não é assim. A gente precisa passar por esse processo. E o bumbum duro, o bumbum na nuca, ele não vem antes do agachamento, né? Então, da mesma forma no nosso negócio, não existe como eu crescer, não existe como eu ser uma empresa sem enfrentar isso. E por que é tão difícil às vezes? Por que é tão doloroso? Primeiro, porque requer que eu abra mão de muitas coisas, né? Então eu vou passar a abrir mão, né? Não é só essas questões burocráticas que eu tô falando aí de banco, não é só isso. Requer mudança de posicionamento também, mudança de pensamento, mudança de atitudes diárias, todos os dias. Isso engloba várias mudanças, engloba que eu não seja mais aquela pessoa oba-oba, aquela pessoa palpa toda a obra, que está ali disponível o tempo todo. Eu estou disponível para tudo e para todos o tempo todo, né? Eu tenho tempo livre, eu acordo a hora que eu quero, eu faço as coisas do jeito que eu quero, eu não tenho horário, eu não tenho rotina, eu não tenho obrigações a cumprir. Então, eu preciso deixar de ser isso. Engloba também eu estudar além daquilo que eu gosto, porque é delicioso fazer curso de técnica. Eu amo, eu adoro pegar e aprender coisas novas ali relacionadas com o que eu gosto. Mas ter uma empresa, se tornar uma empresária, mudar de patamar, mudar de vida financeira, requer que eu estude além daquilo que eu gosto, né? Então eu não posso mais me comportar como uma criança mimada. Eu não posso mais ser aquela criança que só faz o que quer, que só faz o que gosta. A gente tem que passar por coisas que a gente não gosta também, estudar o que você não nasceu pronta para aquilo, que não é o seu dom nato, né? Eu, por exemplo, não gosto, gente, não gosto de finanças, não é a minha praia a contabilidade, mas eu preciso passar por isso, eu preciso entender disso, eu preciso estudar gestão de pessoas, porque se eu quero trabalhar com uma equipe, eu preciso conhecer disso, né? Maquiadoras precisam entender um pouquinho de cabelo também, para quando eu ver uma pessoa fazendo um cabelo no meu espaço, eu saber se aquilo ali tá legal, se não, o que pode ser melhorado. Eu preciso conhecer de marketing, preciso estudar marketing, preciso ter conhecimento de tráfego pago. Se eu não tenho uma pessoa para me explicar, para fazer para mim, aliás, né, eu preciso aprender isso. Vai ter que ser eu mesmo. O dia que eu colocar alguém para fazer, eu também vou saber supervisionar aquela pessoa. Então engloba vários aspectos. E outra questão que torna esse processo de crescimento doloroso é que muitas vezes ele é solitário. A gente, inclusive, estava comentando aqui no estúdio outro dia sobre a questão, né, de ter o apoio das pessoas, em quais momentos você é cercada, e muitas vezes a gente ouve falar assim, nos momentos ruins você conhece quem são os seus verdadeiros amigos. Mas não, isso pra mim, pelo menos, é uma inverdade, porque em momentos ruins você
muitas pessoas aparecem para dar tapinha nas suas costas. Quando você está na lama, quando você não tem nada, quando você não tem resultado nenhum, quando você só sabe trabalhar com as mãos, você não sabe trabalhar com a cabeça, você aparece muita gente para te falar assim, olha, vai dar certo, preocupa não, fulano, vai dar certo. Tô aqui, ó, torcendo por você. Quando você tá na lama, aparece muita gente para te dar tapinha nas costas, para ver se o fracasso de perto, né? Como as pessoas, quer ver? Posta uma notícia ruim, posta um stories de uma desgraça que aconteceu na sua vida. Vai ter milhares de visualizações, milhares de respostas no seu direct. Olha, vai dar tudo certo. Fica assim, não, né? Mas posta uma felicidade sua, posta uma conquista. Ou então, posta que você está num processo, começa a ser acima da média. Vai ser um processo solitário. Vai ser um processo solitário. Em 2 momentos, ele é cercado de pessoas. Ou quando você está lá embaixo, ou quando você chega, atinge o que para as pessoas à sua volta, né, as pessoas que te cercam, é o topo. Quando você atinge isso, aí você também é cercado de pessoas. Inclusive aquelas pessoas que no seu processo lá ficavam de conversinha no direct, mandando WhatsApp, rindo, caçoando, né, falando, ih, tá se achando, tá achando que é boa, tá achando que sabe de alguma coisa. Ou então que, nossa, você viu fulano, resolveu ser maquiador agora, tá achando que isso vai dar em alguma coisa. Nossa, você viu a fulana, nem sai mais, tá achando que aquele servicinho dela vai botar ela rica. Esse processo é solitário. Não é todo mundo que vai entender quando você precisar estudar. Não é todo mundo que vai entender quando você precisar se ausentar de todas as festinhas, de todas as reuniões, de todas as cervejinhas. Não é todo mundo que vai entender. E muita gente vai falar que você está trabalhando em vão, vai falar que você está adquirindo conhecimento à toa. Para que ler livro? Para que isso? Mas essas pessoas mesmo, são essas que depois vão bater nas suas costas de novo e vão falar, olha, cara, eu sempre acreditei em você, menina, eu sabia que você ia chegar lá. Ó, você sempre teve no meu conceito. São essas mesmas pessoas. Então, esse processo entre o plantio e a colheita, porque existe um processo, a gente não planta hoje e colhe amanhã, né? Como no caso da academia, a colheita é do mesmo jeito. A gente planta primeiro, espera o processo, vigia o processo, acompanha, água, coloca fertilizante, bate as pragas. A gente acompanha esse processo para depois a gente colher, né? Mesma forma é a nossa empresa. A gente planta, a gente rega, fertiliza, combate as pragas, apara as arestas, estuda e vai implementando as coisas para melhorar, investe em marketing, investe em equipamento e vai regando, e uma hora você vai colher. E sabe o que é recompensador nisso tudo? Sabe o que é demais nisso tudo? Que a lei da semeadura é implacável e ela funciona assim desde da fundação do mundo e ela vai existir até o mundo acabar. A lei da semeadura é o que você plantar, você vai colher, isso é implacável. E não tem como, gente, o que você plantar, você vai colher. E se você não plantar, você não vai colher. E se você plantar e não acompanhar o processo, você não vai colher. A sua semente vai morrer na terra. Né? Por isso que existem muitos artistas, artistas de rua, pessoas que trabalham, por exemplo, aquelas pessoas que trabalham com pinturas manuais em cerâmicas, na rua, na praia. Para mim são artistas maravilhosos, são artistas que deveriam viver realmente da sua arte, mas infelizmente eles não vivem, né? Eles ou vivem com muito pouco, eles não chegam a alcançar
a serem empresários naquilo que fazem, naquilo que são tão bons, porque eles não conhecem, não aplicam os processos, né? E não tornam suas artes empresas, não fazem das suas artes, daquilo que eles amam fazer, empresas de verdade. Então, é preciso plantar, seguir o processo e colher. Para ir colher. Não tem como a gente fugir disso. Mas a lei da semeadura, ela é implacável para o bem também. Se você planta, você vai colher. Não tem como você plantar tomate e colher batata, né? Então, aquilo que você plantar e a forma como você cuidar é que vai dar o resultado, é que vai ser a sua colheita. Então, aproveite isso, aproveite essa lei da natureza de Deus que foi criado para te dar aquilo que você merece, para te entregar através da meritocracia mesmo, aquilo que você plantou, que você cuidou para a sua vida. Então, use isso a seu favor. Hoje, talvez, você só tenha uma semente. Mas se você souber cuidar dessa semente, essa semente pode virar uma plantação enorme, uma colheita enorme. Então, use essa lei a seu favor, viva os processos, não fuja deles, estude o que você precisar estudar, aprimore o que você precisar aprimorar, faça uma leitura do que precisa melhorar nos seus atendimentos, mesmo que seja só você. Faça uma leitura, né? Faça um raio-x do seu trabalho, de como você está apresentando esse trabalho, de como você está beneficiando pessoas com esse trabalho. Faça um raio-x e analise, né? Porque se você não está colhendo, ou se você está colhendo menos do que você deveria colher, algum erro tem no processo. Ou você precisa mudar o que você tem plantado, porque dá tempo de mudar, sempre há tempo de mudar o que você tem plantado, ou você precisa cuidar do processo. Tá bom, meus amores? Esse é o nosso vídeo de hoje. Quis compartilhar esse pensamento com muito carinho para vocês, que eu tenho certeza que se vocês refletirem e aplicarem aí na vida de vocês, vai fazer muita diferença, tá bom? Não se esqueça de jeito nenhum de se inscrever aqui para você não ficar por fora de nada, que vem muita dica prática, muita dica boa por aí ainda. E se você é maquiador e quer realmente evoluir na sua carreira, chegar a faturar alto, não deixe de se inscrever, porque esse canal aqui é o seu portal. Combinado? Me acompanha também pelo Instagram, que lá eu posto meu dia a dia, posto outras dicas, e lá a gente está sempre mais ativo. Aqui no YouTube é conteúdo uma vez por semana, lá conteúdo diariamente. Então é isso, um beijo e até o próximo.